Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Peço que os irmãos prestem bastante atenção, pois esse é um texto de cunho teológico um pouco mais elevado, é um texto complexo teologicamente. Mas, com o poder do Espírito Santo, todos nós vamos sair daqui entendendo esse texto, que, diga-se de passagem, é um pouco complexo, mas se faz necessário para os dias de hoje. Colossenses, capítulo 2, do versículo 6, nós vamos ler até o versículo 23. Nós vamos fazer a exposição do coração do livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim ainda nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com falsas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Ninguém vos julgue por causa de comida e de bebida, ou de dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça arbítrio contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfutando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, o qual
todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vieis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, e não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Deixe o texto aberto. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra, que o Senhor possa vir a falar grandemente e poderosamente, Senhor, através desse texto, no qual Ele desmancha, Ele desmascara e Ele coloca a supremacia e a excelência do sacrifício de Cristo sobre todas as outras coisas. Que o Senhor possa vir, Senhor, a fazer com que esse texto seja luz para conosco. Que a gente não seja mais enredado por falsas filosofias, vãs sutilezas, Senhor. Te peço que o Senhor possa vir abençoar grandemente e poderosamente, Senhor, abrindo o entendimento dos irmãos para esse texto. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse provavelmente da carta de Colossenses, o capítulo 2 provavelmente é um dos capítulos mais teológicos que a Bíblia tem. Capítulos no qual dificilmente poucos pregadores conseguem dissertar sobre esse texto e conseguir tirar versículo por versículo, fazendo uma exposição adequada dele. Ou as pessoas pregam em Colossenses capítulo 1, ou vão para Colossenses no capítulo 3, onde os textos são mais fáceis de aplicação. Mas justamente o coração da carta é o capítulo 2, onde Paulo alerta aqueles colossenses. O livro de Colossenses, irmãos, é a autoria do apóstolo Paulo, onde alguns autores chegaram a questionar a sua autenticidade e autoria. Um viés mais de escola teológica liberal chegou a questionar se eram paulinas ou não. Mas se torna irrefutável quando Paulo usa de dialetos extremamente difíceis nessa carta, expondo de maneira muito teológica sobre a supremacia de Cristo Jesus. Provavelmente Timóteo ajudou Paulo como secretário a escrever a própria carta aos Colossenses. A carta, ela provavelmente foi escrita em 62 depois de Cristo. Na mesma época, Paulo escreveu Filemão, escreveu Efésios. As 3 cartas foram enviadas a Tíquico e a Onésimo. A data pressupõe que Paulo estava provavelmente em Roma. E o tema de todo o livro de Colossenses seria essa supremacia do sacrifício de Cristo e a sua suficiência. Onde inúmeras seitas queriam distorcer algumas coisas. E um movimento muito forte daquela época era dos gnósticos. O gnosticismo, basicamente, ele se resume em que toda a matéria ela é má e só o espírito é bom. Muitos gnósticos falam que Jesus Cristo não tinha o corpo de carne mesmo, e sim, ele parecia um espírito,
que ele se transformava ou não. Em alguns momentos ele se transformava em ser humano ou não. Se transformava em carne ou não. Os gnósticos não acreditavam que Jesus Cristo poderia ter um corpo, justamente pela filosofia da carne, da matéria, ser má. E eles propagaram isso e tinham muita força, tanto que o apóstolo João, ele combate duramente os gnósticos no seu evangelho, quando ele fala, o verbo se fez carne. Justamente era para combater essa heresia espalhada pelos gnósticos no primeiro século. Colossos, ela ficava no vale do rio Lico. Famosa pela sua lã, era uma das cidades mais fortes em tecelagem e indústria de roupas. Era uma cidade muito forte, tinha uma economia muito boa. Era uma grande colônia também de judeus, e judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Só que, da mesma forma que Colossos era esse campo, ele também era um campo de sincretismo. O culto à cidade era a deusa Cibele, naquela época, que era uma grande deusa da Ásia. Cibele era cultuada também em Colossos. E ela sofria com um judaísmo que estava misturando as tradições judaicas junto com a teoria gnóstica. Ou seja, eles estavam construindo um sincretismo religioso muito forte, onde o legalismo se fundia juntamente com essas filosofias gregas, que os gregos tinham inúmeras filosofias e maneiras de viver, principalmente no campo da espiritualidade. E justamente a cidade de Colossos estava sofrendo com isso. A própria religião judaica estava sendo adulterada e se transformando em um sincretismo religioso gnóstico junto com essa filosofia pagã grega. Então Paulo tem uma dura missão de alertar os irmãos recém-convertidos da igreja de Colossos para não cair e não se enredar justamente nesses falsos profetas, nessas falsas filosofias, onde queriam sequestrar e adaptar algumas coisas. Os gnósticos, eles não negavam Cristo, mas eles achavam que Cristo não era suficiente. Eles achavam que Cristo não era, o sacrifício dele não era suficiente. Que você precisava fazer algo mais para alcançar a salvação. Eles eram muito fortes, os gnósticos, em suas filosofias. Extremamente fortes. E banhado junto com a cultura grega, eles tinham uma boa oratória. E isso convenciam inúmeras pessoas. E justamente os convertidos do Vale de Colossos estavam sofrendo essa perseguição com esse grupo que era uma mistura de judaísmo, gnosticismo, filosofias gregas e sincretismo religioso, onde se misturavam outros tipos de culto com o culto ao Senhor. Eles não negavam, irmãos, a obra de Cristo. E isso é um preceito de toda seita. Eles não negam a obra de Cristo, mas eles negavam a sua supremacia, a sua suficiência. Eles eram capazes de dizer sim para o sacrifício, mas que precisaria algo a mais a ser feito. Eles eram extremamente alicerçados em tradições humanas, legalismo judaico, ascetismo e outras culturas, e também, como a palavra disse aqui, culto aos anjos.
Eles achavam que precisariam de outros intermediários até chegar Cristo. Graças a Deus nós não temos nenhuma religião que faz isso hoje, né? Que precisa de toda essa burocracia para chegar em Cristo. Quando nós vemos os gnósticos, eles eram embasados, onde eles usavam os rudimentos do mundo. Quando a Bíblia fala em rudimentos do mundo, ela está falando justamente em entendimentos espirituais elementares. Quem seriam esses entendimentos espirituais elementares? Eles se baseavam em astros e planetas e eles achavam que o movimento disso governaria e ditaria como a vida humana seria aqui. Eles acreditavam que eles sofriam grande influência desses astros, né? Desses seres celestiais, de poderes celestiais, e que eles precisariam, para sobreviver, de um conhecimento especial destes seres. Por isso que a Bíblia fala de rudimentos deste mundo. Hoje nós temos a famosa astrologia, né, que o pessoal vai consultar. A Lua está em Capricórnio, sei lá como é que fala isso daí. E o cara acha que porque está ali vai acontecer alguma desgraça, o cara não sai de casa, já fica naquele negócio. E de maneira ou de outra, isso daí acaba ditando a vida de como a pessoa vai sendo durante a semana. Aí o cara fala, eu sabia que ia acontecer porque o astrônomo lá, o astrólogo lá, né, o astrólogo falou que isso ia dar mesmo porque a Lua está em X e Saturno está em Y, e é uma maçaroca que só ele sabe o que é, né? E aí você vê que essas coisas não são novas. Essas coisas já são antigas, irmãos. E essas coisas já contaminavam a igreja de Jesus Cristo. Essas coisas já eram preocupantes, porque eles achavam que isso influenciava a vida deles. E contaminavam a igreja de Jesus Cristo e distorciam os seus ensinamentos. Eles não eram baseados na palavra de Cristo. Tudo que eles falavam era contrário aos ensinamentos de Cristo, mas eles usavam o nome de Cristo para mediar esses supostos eventos espirituais, essas supostas influências astrológicas. Nada é novo, irmãos. Nada é novo. Essas heresias, elas vêm sendo implantadas. Outro dia, eu não sei de que igreja que era aí, um presidente de uma igreja aí falou que Jesus mandou ele para a quinta dimensão. Aí eu lembrei daqueles desenhos dos Cavaleiros do Zodíaco lá, daquele cara que falava outra dimensão, mandava o cara lá para outra dimensão. Gente, que isso tem a ver com o Evangelho? Que isso tem a ver com o Evangelho? Que eu preciso ver? Se tivesse, o que eu preciso ir lá ver na quinta dimensão? Eu não consigo cuidar nem da minha dimensão daqui, eu vou ver lá a quinta, rapaz. E isso, as pessoas estavam paradas, atônitas, olhando, como se aquilo fosse um conhecimento espiritual elevado. Justamente o que nós estamos lendo aqui hoje. Fingindo uma espiritualidade vazia que não leva absolutamente em nada com esses estilos de visões e outras coisas. A Bíblia, ela é fantástica, irmãos, porque quando nós começamos a ler ela revela o que é certo e o que é errado. E às vezes nós vemos o povo de Deus caindo nessas coisas. Sabe por que eles caem? Porque eles não leem a Bíblia.
E a Bíblia já alertaria de tudo isso. E é triste, irmãos, triste. E como eu consigo, Ricardo, a combater essas heresias? Essas coisas que as primeiras igrejas combateram e sofreram com isso. Porque você imagine novos convertidos chegando nas igrejas e de repente começa a disseminar na cidade uma doutrina e uma revelação diferente, alegando uma sabedoria superior que vai além do Evangelho de Jesus Cristo. Como nós combatemos isso? Nós precisamos saber quem é Cristo. Muitos problemas, irmãos, da fé é que as pessoas não sabem quem é o Senhor que elas servem. Elas não conhecem o seu Senhor. E por não conhecerem o seu Senhor, elas são enredadas nesses falsos ensinamentos. No versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para os gnósticos, irmãos, Cristo era simplesmente uma manifestação de Deus. Mas Paulo afirma que ele não é uma manifestação de Deus, mas é o próprio Deus encarnado. E quando nós falamos da plenitude da divindade, é do ser todo de Cristo, da sua divindade plena, de Cristo como Deus. Cristo não é uma manifestação de Deus, Cristo é o próprio Deus. Por isso Paulo afirma que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Deus que se fez carne. E os gnósticos tentavam refutar isso naquela época. Quando nós vemos plenitude, essa palavra ela tem a ver com o quê? Totalidade. O ser total divino na pessoa de Cristo Jesus. Onde os gnósticos falavam que Cristo era simplesmente uma partícula, uma manifestação do próprio Deus. Um segundo ponto é saber o lugar que Cristo ocupa. Qual é o lugar que Cristo ocupa, irmãos? Ele não é só um mediador entre Deus e os homens, como os gnósticos pregavam Cristo como só mediador, mas ele tem o governo supremo que vai além dos anjos. Cristo é o que governa plenamente sobre todas as potestades. O poder dele é supremo sobre todas elas. Cristo não é só um governo, ele é o governo. Ele não é mais um, ele é o único. Muitos cristãos têm dificuldade em saber que Cristo é o governante e único, onde ele não reparte e não divide a sua glória com mais ninguém. Os seres humanos, não satisfeitos, eles querem repartir e dividir a glória de Jesus Cristo.
Eles querem fazer com que os homens também participem dessa glória. Mas os homens são caídos por natureza pecaminosa. Por isso que nós damos toda a honra e toda a glória e toda a majestade e poder para Cristo Jesus. Ele é o único governante, o supremo, o suficiente. Terceiro ponto, saber que temos em Cristo. A Bíblia nos fala aqui, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo Jesus. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós não somos aperfeiçoados por alguma ciência oculta. Os gnósticos achavam que quanto mais nós adquiríamos conhecimento, mais nós éramos aperfeiçoados espiritualmente. Quanto mais conhecimento nós absorvêssemos, mais aperfeiçoados espiritualmente nós éramos. Quanto mais mistérios religiosos, revelações nós tivermos, nós somos mais aperfeiçoados espiritualmente. Não, irmãos. Nós somos aperfeiçoados por Cristo Jesus. Onde nós somos sepultados, onde o velho homem morre, e nós somos ressuscitados com ele, como novas criaturas. E quantas pessoas, e quantas filosofias não falam? E se você adquirir conhecimento, você vai ser um homem mais elevado intelectualmente e mais espiritual. Como se conhecimento levasse espiritualidade. Quem acreditava muito isso também eram os gregos. Que o conhecimento aperfeiçoaria o ser humano. Hoje nós temos tanto conhecimento e o ser humano continua a mesma coisa. Cometendo os mesmos erros, caindo nos mesmos pecados, muitas vezes carecas de saber. Nós não somos aperfeiçoados por conhecimento. Nós somos aperfeiçoados por Cristo. Como, Ricardo? Pelo conhecimento dele, pelo conhecimento de sua palavra. É ele que vai nos moldar. Não são conhecimentos, é ele. É ele que nos transforma em pessoas melhores, em seres humanos melhores, em pessoas que podem impactar a sociedade, o trabalho, a casa, em todas as esferas da sua vida. Não são conhecimentos externos. Não é você se transformar num homem ou numa mulher culta. Isso não é pecado, mas isso não vai levar você a ser um ser espiritual melhor. É o próprio Cristo que faz isso. E Ricardo, qual que é o benefício dessa obra de Cristo em nós? Porque os gnósticos acreditavam que nós precisaríamos de várias coisas, como muitas pessoas acreditam que só a obra de Cristo não é o suficiente, que nós precisamos de várias coisas. Como essa obra, qual o benefício
que Ele pode fazer em nós? Primeiro, a transformação no interior em vez do exterior. Nele também fosse circuncidados. Aqui, Paulo dá o exemplo da circuncisão judaica, que é exterior, e da circuncisão de Cristo, que é interior. A exterior era feita pelo sacerdote, mãos humanas. A interior só pode ser feita por Cristo. Só Ele pode circuncidar o seu coração. Só Ele pode transformar você em um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo e serva dele. Não pode ser feito por mãos humanas, de maneira nenhuma. Da mesma forma que a circuncisão judaica era uma forma da entrada da pessoa na aliança no qual era feita por um homem, a circuncisão do coração, ela só pode ser feita por Cristo, através da sua obra regeneradora do Espírito Santo. Quando Ele circuncisa o nosso coração, Ele nos regenera, nos transformando em novas criaturas. E só Ele pode fazer. Os homens não podem fazer isso. Só Ele, só Cristo Jesus. Só Ele nos dá uma nova vida. Quando Paulo fala aqui, através do batismo, nós se identificamos com Cristo. Quando nós vemos Cristo sendo batizado, para deixar o legado, para o entendimento do sacramento, do sinal da nova aliança, nós se identificamos com Ele. Quando nós viemos na igreja e nós somos batizados, o batismo, ele é um ato público de confirmação de fé, onde você está falando para toda a sua comunidade que você crê em Cristo Jesus. Mas esse ato público ele só pode ser feito se realmente houve uma transformação de coração. Na realidade, o batismo ele está externando algo que já aconteceu dentro de você. Dentro da circuncisão do seu coração. Por isso que você vem à frente e pede para ser batizado. Porque algo já mudou o seu interior. E somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo pode nos dar o perdão divino e definitivo de uma dívida no qual era impagável por um preço muito alto. E somente o sacrifício dele, de maneira única e eficaz, pode fazer isso. E vós outros, versículo 13, estavais mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão de vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. O cancelamento total da sua dívida. Ricardo,
O que era essa dívida? Era a própria lei de Deus, no qual ele pega aquela dívida que a gente não conseguia cumprir e não conseguia pagar, ele encrava na cruz. Vocês não conseguiram cumprir a lei, mas eu consegui. Então a dívida da lei está paga. Vocês estão livres. Essa dívida não tem mais poder sobre vocês. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos que o fim da lei é Cristo. Além de levar todos os nossos pecados, ele também levou a lei na cruz, no qual era impossível nós cumprirmos ela. Por isso que nós vivemos pela graça do nosso Senhor Jesus. E isso seria motivo de muita alegria, irmãos. Nós estávamos aqui no estudo à tarde. Você já imaginou aquelas 600 e poucas leis do livro de Levítico, você ter que cumprir todas elas? As pessoas às vezes mal e mal têm disposição de vir para a igreja, de participar da ceia. Imagine se tivesse que cumprir todas aquelas leis e levar animais para sacrifícios. O quão seria custoso financeiramente e quão seria custoso carregar esses animais também. E hoje nós temos isso perfeitamente cumprido em Cristo Jesus, que inaugura a nova aliança, no qual nós participamos dos sacramentos do batismo e da ceia, onde ele simplificou tudo aquilo em 2 sacramentos só, onde todas aquelas leis se resumiam em 2: em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você já imaginou o fardo e o peso que a lei trazia para o povo? Dê glória a Deus porque você vive essa época, irmão. Glória a Deus por isso. Todo aquele escrito de dívida foi pago. A palavra grega keirografon, escrito de dívidas, isso também tem um significado como se fosse uma espécie de lista de acusação. Já pensou uma lista de acusação sobre você? Do seu próprio mal, dos seus deveres? Mas aí vem a palavra grega, removeu, exaeleifim, que significa apagou, anulou, inutilizou todas as acusações em Cristo Jesus na cruz. Você não pode ser mais acusado se está debaixo de Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. No versículo 15, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele só não pagou a dívida, mas como também despojou Satanás na cruz. A palavra despojo no grego, apenudamos menos, é arrancar. A ideia de despojo aqui no grego é como se um soldado que perdeu a batalha fosse exposto ao público e a sua armadura fosse arrancada completamente, onde ele ficaria nu na presença de todos,
onde ele seria alvo de vergonha e humilhação. Então, quando a Bíblia fala que despojou os principados e potestades publicamente e expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. O sacrifício de Cristo humilhou Satanás na cruz. Olha o quão poderoso esse sacrifício é. E o texto continua. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, de dia, de festas, ou de lua nova, ou de sábados. O apóstolo Paulo deixa bem claro que ninguém pode julgar você por isso. Infelizmente, nós temos algumas religiões que elas são legalistas. Ela acha que o cumprimento de normas e leis juntamente, mas com a graça, pode levar você à salvação. Ou seja, a salvação ela é parcelada entre graça e obras humanas, anulando totalmente a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz bem claro: não vos julgueis nem por comida e nem por bebida, nem por dia de festas, nem por lua nova ou sábados. Poxa, Ricardo, você não guarda o sábado. Eu não guardo o sábado, não. Ah, você vai para o inferno. Ah, então o apóstolo Paulo também foi. Porque aqui está escrito que ele não pode, que ninguém pode me julgar por causa do sábado. Não, mas não é bem assim. Eu falei, como não é bem assim? Está escrito na Bíblia. Não, é que você está interpretando errado. Eu falei, meu Deus, esse versículo não precisa de interpretação, irmão. Está mais claro possível. Nem dia de festa, nem lua nova, nem por sábados. E aí vem o checkmate total no versículo 17. Aí os adventistas ficam brabo. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Como é que ele explica uma dessa? Tudo isso da lei, dos sábados, das festas, eram sombra, porque apontavam para o Messias, apontavam para um sacrifício. Quando nós vemos a sombra, é porque existe um corpo. E justamente a sombra não é a realidade, e sim o corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo isso eram sombras, mas o corpo é o de Cristo. A realidade é Cristo. Ou seja, todas essas coisas se passaram. Não faz mais sentido eu tentar guardá-las. Você está notando o quão poderoso é o sacrifício de Jesus Cristo nas nossas vidas? O quanto nós estávamos fadados ao fracasso quando nós olhamos que a gente era incapaz de cumprir essa lei, e a gente vê que Cristo vai lá e cumpre perfeitamente e plenamente. Onde o sacrifício dele é suficiente e supremo e único. Onde as pessoas tentam fazer inúmeras coisas. Ah, você tem que fazer isso, mas tem que fazer a campanha de não sei o que lá, a campanha de X, o sacrifício de não sei o que lá, 7 vezes no monte. Meu Deus do céu, gente. A gente está diminuindo o poder do sacrifício de Cristo. A gente está falando que a graça ela é insuficiente e que ela precisa de complemento. E complemento de quem? De nós, pecadores? Falhos? Nós queremos métodos para nos santificar mais, para fazer isso.
Ah, porque eu tenho que usar uma saia até o final do pé. Aí você olha, a saia tá mais apertada, mais justa. Você fala, poxa, Deus é justo, mas essa saia aí você vai explodir, velho. Pra quê? Pra falar que é mais santo que o outro? A gente tenta bolar métodos de santificação no qual são extremamente humanos. E quem nos santifica é Cristo, é a palavra dele, é o Espírito Santo. Mas nós homens somos tão falhos, irmãos, tão falhos. E a Bíblia continua. E a Bíblia continua. Ninguém se faça árbitro contra vós. Olha, Paulo ainda fala que ninguém pode ser o seu árbitro. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Você já viu aquela pessoa ultra espiritual? O cara até fala diferente, ele anda diferente, ele gesticula diferente. Ele fala, a paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Glória a Deus. Irmão, você tem que vigiar mais, viu? Estou sentindo aqui no meu espírito que você não está orando. Você conhece gente assim? Dá vontade de estrangular? Às vezes você passou a madrugada inteira orando, o infeliz vira e manda uma dessa para você, velho. Eu falo, vou matar esse irmão aqui dentro da igreja. Hein? O cara é um fanfarrão, né? Na verdade, né? Mas ele tem que passar o quê? Humildade. Ô irmão, não existe ninguém mais humilde para a glória do meu nome ou para a glória de Deus. E o cara é desse jeito. Só que aí ele fala assim, para ser mais espiritual, né? Ah, porque um anjo me falou, irmão, vá, se não der certo, volte. Aí você tem que ouvir um negócio desse e falar, Jesus Cristo, eu jogo a toalha, não acredito. Véio. Pois é, irmãos. Aqui, quando Paulo fala desse jeito, é como se ele estivesse sendo sarcástico, falando para a igreja de hoje. Tem muitos de vocês no meio falando que é humilde, mas o anjo me falou, olha, eu tive uma visão que eu vi o vale de não sei o quê, eu vi pó de ouro, eu vi dente de ouro, eu vi isso, eu vi aquilo, que legal. Que isso edifica no reino do céu? Nada. Então fica quieto, velho. Para de falar besteira. Para de falar groselha no púlpito. Deus está me mostrando pó de ouro. Então vara, irmão, e vende. Aí você fica rico. Gente do céu, é umas visão sem nexo e sem pé e nem cabeça. Que isso é o quê? Sincretismo religioso. É quase uma sessão espírita evangélica. Você já viu isso? Uma sessão espírita evangélica. Que o anjo me falou, não sei, falou. Aí quando você olha, eu e minha esposa, às vezes acompanha uma igreja pela internet que a gente fala, misericórdia, cara. Eu não vou falar o nome da igreja aqui, não. Meu, o cara se veste como o Papa dentro da igreja. O cara é bispo, ele se veste como um papa. E as roupas dele de papa é amarela, é azul, é verde, é rosa, é marrom. Cada culto é um figurino. E o cara, ele sai dando revelação para todo mundo na igreja, velho.
Gente do céu. Eu falei, esse homem rasgou o livro de Colossenses na casa dele, não é possível. E o pior de tudo isso, irmãos, existem pessoas que choram, pessoas que se emocionam, pessoas que têm a sua fé abalada por causa dessa irresponsabilidade em nome de uma super espiritualidade. Mentira. Mentira. Pessoas que têm as suas esperanças roubadas, onde elas se tornam soldados feridos em campos de batalha e depois não têm mais forças para voltar para a igreja. E isso é extremamente triste, irmãos. Extremamente triste. E a Bíblia continua: sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quando ele está falando não retendo cabeça, ele está falando não retendo Cristo, os seus próprios ensinamentos. Eles não têm a Bíblia como regra de fé e prática, única regra de fé e prática. Eles proclamam um Cristo que está desligado da igreja. É como se eles estivessem fazendo a separação do cabeça, que é Cristo, de toda a igreja. Isso é extremamente tenso, irmãos. Você está desligando o cabeça da igreja, que é Cristo. É o evangelicalismo e sincretismo que se encontra em inúmeras igrejas aqui, onde as pessoas se esqueceram da importância do papel no qual Cristo ocupa e ocupou e fez em toda a história, cumprindo tudo aquilo que o Pai falou. E isso é extremamente perigoso. Porque aí nós lidamos com pessoas frustradas, pessoas que perderam a sua fé, pessoas que não acreditam mais na igreja. Isso é extremamente triste. Pessoas boas que foram até enganadas por esses tipos de pessoas. E Paulo considerou o gnosticismo, o legalismo, o sincretismo. E agora também Paulo fala do ascetismo. Se morredes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, não vos sujeitais às ordenanças, não manuseei isto, não proves aquilo, ou não toques naquilo outro. Isso é uma forma de legalismo, irmãos. O legalismo, ele proíbe inúmeras coisas. E a junção desse ascetismo com o legalismo, não pode isso, não pode aquilo, se abstenha de tal coisa, justamente para alcançar uma espiritualidade em vão. É o culto da personalidade. O ascetismo, junto com o legalismo, ele proíbe o que Deus não proibiu. E ele autoriza o que Deus não autorizou. Isso é perigoso, irmãos. Pessoas bolando maneiras de se transformar mais santo e chegam a ser até ridículo. Outro dia, eu vi um pastor na internet falando que ele dorme de camisa social, calça social e meia. E sapato. E eu falei, por que isso? Falei, deixa eu ver onde ele vai chegar. Porque se Jesus voltar, ele já está pronto.
Aí eu brinquei, bom, ele deve estar pronto para o enterro, porque se ele morrer, Jesus voltou para ele, então ele já está pronto. Amanhã não precisa fazer mais nada, meu. É só colocar um paletó, uma gravata, que ele já está feito. Gente, você já percebeu? Sabe que esse pastor continuou falando? Que homem de verdade não dorme de bermuda. Crente de verdade não dorme de bermuda. E detalhe, ele é lá do Nordeste, um calor miserável lá. Ele deve estar uma suvaqueira miserável. Gente, você já percebeu essa forma de legalismo? Isso é estúpido, irmãos. Transformar as pessoas refém disso. Para alcançar uma santidade ou demonstrar uma espiritualidade que é vã. Mas, Ricardo, como que a gente pode ver a suficiência de Cristo em tudo isso? A gente pode ver que Cristo se fez carne, irmãos, sendo representante da raça humana. 100% homem e 100% Deus. Isso na teologia se chama união hipostática. 100% homem e 100% Deus, na mesma criatura. As duas naturezas em um ser só. Ele foi 100% homem, 100% Deus, destruindo todas as falsas doutrinas gnósticas, sofrendo, sangrando, agonizando como nós, e venceu a morte, ressuscitando e se levantando dentre os mortos com o seu corpo glorificado. Esse é o nosso Cristo. Ele não é uma manifestação de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Ele destruiu, ele rasgou, ele pagou a nossa dívida, ele cravou ela na cruz. Uma das palavras finais de Jesus na cruz é tetelestai, e essa palavra significa está pago, está consumado. Não há mais nada a ser feito na obra da redenção. Onde nós não conseguimos, onde nós falhamos em guardar as suas leis, Cristo suficientemente, Ele cumpre todas elas fielmente, cravando todo aquele escrito de dívida que nós tínhamos com o Pai. Não existe mais nada a ser feito na obra da redenção. Nós temos que se santificar e aguardar a vinda do nosso Cristo, pregando o Evangelho para as pessoas, para aqueles que hão de ser salvos ao ouvir a sua mensagem. Apontando para Cristo crucificado, nós temos que destruir toda idolatria e sincretismo religioso, onde muitos cristãos aprovam, onde querem repartir a glória de Deus, onde fazem culto a anjos e outras coisas, onde são contrárias à suficiência da Escritura, endeusando falsos mestres, que dizem ser humildes, mas na realidade eles querem a glória do próprio Deus. E nós sabemos quem foi o primeiro a querer a glória do próprio Deus. E por fim, destruindo o ascetismo, onde cria mecanismos para se santificar mais. Em algumas épocas, e na Idade Média, as pessoas, para buscar mais santificação, algumas se autoflagelavam, batiam nas suas costas, sangrando, achando que a dor poderia produzir uma santificação maior, onde isso é besteira. Criando meios para se transformarem mais santos, se abstendo de coisas
E falando, não, você não pode comer carne de porco. Por que eu não posso comer carne de porco, irmão? Não, porque é uma carne imunda, tá. Mas isso já caiu, já. Eu não estou mais debaixo da lei. Você acha que é isso que vai me transformar em impuro? O próprio Jesus, ele fala que não é aquilo que entra, mas o que sai o transforma o homem impuro. Porque o que sai procede do coração do homem. As palavras nos transformam em impuros. Meios e meios para querer se santificar, se abstendo das coisas, abolindo o que Deus não aboliu. Mas nós sabemos que tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus. E por isso que o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Bem claro. Que Cristo e o seu sacrifício, ele é supremo e suficiente. Onde nós não precisamos ter ninguém como nossos juízes ou arbitrando a gente. Tais essas coisas, ninguém pode nos julgar. Por isso que o sacrifício de Cristo, ele é supremo. E por isso que nós entregamos as nossas vidas e rendemos aos pés dele. Que a gente possa reconhecer esse sacrifício como supremo e viver como se ele fosse supremo para nós também. Ter as nossas vidas mudadas e impactadas.